capítulo é o 27, do versículo 45 ao 56. Eu vou tentar falar mais baixinho para ver se nós conseguimos levar até o final, porque hoje também começou a querer vir aquele pigarrinho na minha garganta, né? E isso me incomoda bastante. Mas a gente vai tentar fazer, tá, irmãos? O pastor já não pôde estar presente por causa de uma forte gripe, né? Mas nós estamos aqui na presença do Senhor, né? Também vamos pedir, né, que o nosso Deus Todo-Poderoso, né, limpe a gripe o mais rápido possível, né? Dele, né? E de todos nós, né? Vamos sentar, irmãos? Vamos ouvir a leitura? A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, olha por cada um de nós que está aqui hoje na Tua presença, Senhor. Que nós possamos entender a Tua palavra e o que Tu queres colocar no nosso coração e na nossa caminhada, Senhor. Dai-nos sabedoria para entendermos, Senhor Deus. Dai-nos sabedoria, Senhor Deus, para sermos testemunhas ali fora deste Teu grande amor e pelo que Tu fez por cada um de nós lá na cruz, Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a jornada de Jesus no Calvário, né? Todos nós já conhecemos, né? A gente aprende desde criança o que aconteceu com Jesus, né? E muitas vezes isso, cada vez que a gente lê ou vê essa palavra, né, nos traz uma reflexão. Principalmente quando a gente carrega, né, um sofrimento na nossa vida. A jornada, irmãos, de Jesus até o Calvário é uma estrada de contrastes brutais, de esperanças humanas, despedaçadas e de um amor que não recuou diante da dor. Apenas alguns dias antes da cruz, as ruas de Jerusalém, né, irmãos, vibravam com Jesus. Quando Jesus entrou na cidade, montado no jumentinho, cumprindo com exatidão a profecia de Zacarias.
A multidão, com os olhos cheios de expectativa, estendia seus mantos no caminho e agitavam ramos e clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. O povo aclamava. Era o desfile de um rei, irmãos. Mas não um rei que impunha espadas ou impõe seu governo por força. Ele vinha manso, humilde, trazendo um reino que ninguém entendia completamente. A cidade, irmãos, celebrava, mas não compreendia. Esperavam um libertador político, alguém que libertasse Israel de Roma, mas o verdadeiro inimigo que Jesus veio vencer não estava nos palácios e nem nos soldados do império. Estava no coração, irmãos, do próprio povo. Estava no nosso coração. Por isso Jesus não se embriagou com os aplausos. Ele sabia que eram frágeis e volúveis. Sabia que os gritos de Hosana logo dariam lugar a outro tipo de grito. Crucifica-o. E por isso, ao se aproximar da cidade, chorou. Jesus chorou. Chorou por Jerusalém, pelo seu povo, que era cego e obstinado, por aqueles que rejeitavam o único que podia salvá-los. Daquela entrada triunfal, irmãos, a gente segue para uma noite no Getsêmani, que após partir o pão e levantar o cálice com os discípulos, símbolos da nova aliança, Jesus se retirou com alguns dos seus discípulos para o jardim. Lá o rei se ajoelhou. O Filho eterno que tudo criou com a palavra do seu poder, agora clama com angústia: Pai, meu, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Enquanto isso, irmãos, os seus discípulos dormiam. Enquanto o céu se movia, enquanto o Salvador travava a batalha mais densa da história, eles estavam rendidos ao cansaço. Aí, logo, Judas chegou, como um amigo, que compartilhou da mesa, agora o entrega, com um beijo. A traição veio disfarçada de carinho e o cordeiro foi preso como um criminoso comum. Seus amigos surgiram, ovelhas dispersas. Deixaram o bom pastor sozinho no vale da sombra da morte. Aí Jesus passou por um tribunal, em silêncio, quieto, sem dizer uma palavra. E eles acharam uma maneira de condená-lo. Sabe por quê, irmãos? Porque eles diziam que ele se fazia rei. E para eles isso era uma blasfêmia contra Roma. Por isso eles o prenderam e condenaram Jesus de maneira inocente. A partir daí, irmãos, a dor se intensifica. Jesus foi açoitado, zombado, esbofeteado e colocaram nele uma coroa de espinho. Bateram com um caniço sobre sua cabeça e o vestiram com um manto escarlate, zombando, chamando de rei dos judeus. E o levaram ao Gólgota, onde pregaram suas mãos e pés a uma cruz.
Mas o que os olhos não podiam ver, irmãos, era que Jesus não estava ali por falta de força, mas por abundância de amor. Ele não estava preso pelos pregos, mas pela missão que abraçou com amor eterno naquela cruz. Ele carregava, irmãos, os nossos pecados, os pecados do mundo inteiro. E no momento mais escuro da história, ele daria um grito que ecoa até hoje. No grito de abandono de Jesus, ouvimos o som da nossa salvação. Ele foi desamparado pelo Pai para abrir o caminho da reconciliação eterna para todos nós. Olha o que diz o verso 45. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. A cena, irmãos, é angustiante. O corpo do Filho de Deus, dilacerado pelos açoites, pregado em uma cruz de madeira, pendia entre o céu e a terra. E de repente, silêncio. Do meio-dia às 3 da tarde. O momento mais claro do dia foi tomado por uma escuridão que ninguém conseguia explicar. As pessoas olhavam para cima confusas, assustadas. Não era uma simples nuvem, não era apenas um dia nublado. Era uma noite em pleno meio-dia. O sol se escondeu, a luz se apagou e o céu estava em luto. Na Bíblia, irmãos, a palavra trevas são sinal de juízo. Lá em Amós, no capítulo 8, no verso 9, Amós profetizou assim, desta maneira: sucederá naquele dia que farei o sol se pôr ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em pleno dia. No Egito também houve trevas, irmãos. Foram uma das últimas pragas antes da libertação do povo do Egito. Aquelas trevas, irmãos, não era apenas um evento físico, era algo espiritual. O filho amado do Pai estava sendo esmagado debaixo do peso da culpa de toda a humanidade. E durante aquelas 3 horas, Jesus não disse uma só palavra. Você consegue imaginar o silêncio de Deus, irmãos? O Verbo eterno, o Filho que vivia em comunhão perfeita com o Pai, desde antes da fundação do mundo, agora estava mergulhado em completo abandono. O céu ficou em silêncio, o Pai se afastou, o Cordeiro estava sozinho, e esse silêncio do Calvário nos grita algo ensurdecedor. Foi por nós. Aquelas trevas que caíram sobre Gólgota são as trevas que deveriam cair sobre mim, sobre você, sobre todos nós. Aquela ausência da presença do Pai era o inferno que nós merecíamos. Jesus estava ali em nosso lugar. Ele não apenas suportava a dor física, mas atravessava a maior escuridão que uma alma pode enfrentar. A separação do amor do Pai, a ira santa de Deus, acumulada desde lá do princípio, irmãos, de Gênesis 3, quando tudo começou, quando o pecado entrou na terra, desde lá. Essa força, irmãos, agora caía com força total sobre o Filho. O céu escureceu porque o preço do nosso pecado estava sendo pago. O céu
escureceu porque a luz da salvação estava prestes a nascer. Olha o verso 46. Por volta de 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O grito que partiu o céu. Então, depois de 3 horas de silêncio e trevas, quando o céu se calou e a criação ficou em luto, algo rompe o ar denso do Calvário. Um grito. Não um sussurro de dor, não uma queixa abafada, mas um clamor em alta voz. O Verbo de Deus, que até então estava mudo sob o peso do juízo, branda com força: meu Deus, por que me abandonaste? É impossível, irmãos, ouvir essas palavras sem estremecer. O Filho Eterno, que sempre desfrutou da mais íntima comunhão com o Pai, agora experimenta o abandono. Jesus, ao estar citando esse versículo, como quem apenas recita um salmo decorado, ele está vivendo esse salmo, irmãos, em carne e espírito. O Cordeiro está sendo esmagado e do fundo de sua agonia clama, não contra o Pai, mas para o Pai. Esse grito, irmão, nos revela o mistério mais profundo da cruz. O Pai que disse no batismo e na transfiguração: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora vira o rosto, o amor permanece, mas a comunhão é de certa forma interrompida. O Filho é tratado como um inimigo. Aquele que nunca pecou, que nunca quebrou a comunhão, agora carrega os nossos pecados e sofre as consequências que cada um de nós deveria sofrer. A alma de Jesus, irmãos, desce ao mais profundo abismo de angústia para que a nossa jamais precise descer. Entenderam essa frase aqui, irmãos? A alma de Jesus desce ao mais profundo abismo de angústia para que a nossa jamais precise descer. Olha só, irmãos, como Jesus é maravilhoso, como Ele foi maravilhoso com cada um de nós, né? É um momento que nos silencia. Se até o Filho foi desamparado por carregar o pecado, o que nós merecíamos? E ao mesmo tempo, é um momento que nos consola, irmãos. Porque Jesus foi desamparado para que nunca sejamos. Aquele que nunca deixou o Pai foi deixado para que os filhos pródigos pudessem voltar para casa. Ele foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Ele foi separado para que nós pudéssemos ser reconciliados. Esse grito não é apenas de dor, é de redenção para todos nós. Ele marca a virada. O Filho está enfrentando o pior e não está recuando. Ele permanece na cruz firme, consciente, suportando o abandono que nós não suportaríamos. Ele bebe o cálice até a última gota. Ele ama até o fim. Aqui nós temos uma grande lição. Quando cada um de nós, se sentir sozinho, ou abandonado, ou incompreendido, lembramos que Jesus sabe o que é isso. Quando não sentimos a presença de Deus, irmãos, lembramos
que Jesus também passou por isso. E mesmo assim continuou orando, continuou confiando, continuou chamando Deus meu. Nós temos que continuar orando, irmão, mesmo nas horas mais difíceis da nossa vida. Às vezes o silêncio de Deus é para nos preparar, para nos fazer entender o que Deus quer de cada um de nós. Se hoje você está atravessando trevas, ou sente que o céu está em silêncio, olhe para a cruz. Ouça o grito do Salvador. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é não ser ouvido. Ele sabe o que é orar e receber silêncio em resposta. E por ter passado por isso, ele se identifica com você, com cada um de nós, e se coloca ao seu lado, ainda que em silêncio. A cruz, irmãos, nos lembra que, ainda que tudo pareça perdido, Deus não se esqueceu de nós. E porque Jesus foi desamparado, nós nunca vamos ser. Nós nunca seremos, irmão. Olha o que diz o verso 47. Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. No 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. 49. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. No 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou seu espírito. O clamor de Jesus ecoou no Calvário como um trovão, cortando o silêncio das trevas. Mas como acontece com tantos atos de Deus, os homens não compreenderam. Os que estavam ao redor ouviram Eli e zombaram. Ele chama por Elias. O coração deles estava tão endurecido que não conseguiu distinguir a dor do Filho de Deus da blasfêmia. O clamor do Salvador da superstição popular. Elias era, segundo a tradição judaica, aquele que poderia vir socorrer os justos em agonia. Mas Jesus não estava esperando Elias. Ele já havia decidido beber o cálice até o fim. Um deles, talvez movido por pena, ou talvez apenas curioso, correu e embebeu uma esponja em vinagre e a colocou na ponta de um caniço. E oferecendo a Jesus. O vinagre daquela época, irmãos, era um vinho azedo que era o que sobrava para os soldados. Era uma bebida comum entre os pobres. Era o que sobrava para os militares. Não era um gesto de honra, mas de deboche disfarçado, enquanto isso os outros diziam com ironia: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Não estavam apenas zombando, estavam testando o céu. Porque Jesus disse que era o Filho de Deus e que o reino dele não era deste mundo. E porque muitas dessas pessoas viram Jesus curar algumas pessoas, né? Eles estavam ali esperando que Jesus ia descer da cruz a hora que quisesse, ou como quisesse, né? E se vingaria de todos ali no mesmo instante. Mas não era isso. Não foi isso que aconteceu. Eles queriam ver alguma intervenção espetacular
acontecer, mas mal sabiam eles, irmãos, que o maior milagre já estava acontecendo diante dos seus olhos. O próprio Filho de Deus estava morrendo de maneira voluntária por pecadores como eles. Então Jesus clamou novamente em alta voz. Não foi um gemido de desespero, foi um brado final, consciente, forte. Foi o brado do rei que estava encerrando sua missão. E não de alguém derrotado pelo sofrimento. João registra as palavras exatas. Está consumado. Em seguida, Lucas nos dá a última frase. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que Mateus registra é o momento decisivo. Ele entregou o espírito. Preste atenção a isso. Jesus entregou. Ele não teve a sua vida arrancada. Ele a deu. Ninguém tirou a sua vida. Ele a ofereceu. Até o último segundo, Jesus estava no controle. Consciente, soberano, firme. O corpo sangrava, os ossos doíam e a alma sofria. Mas o espírito estava rendido em obediência total ao Pai. A morte aqui não é um acidente na história, mas um ato voluntário de amor por nós, por cada um de nós. Quando Jesus disse está consumado, ele não estava dizendo estou acabado. Ele estava declarando a obra foi concluída. Naquele brado final, irmãos, ouvimos o cumprimento da promessa feita lá no começo, em Gênesis, no capítulo 3. A esperança de Isaías, no 53, a vitória sobre a morte anunciada. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, tudo ali em uma única frase, está consumado. E aqui está o chamado para nós. Diante dessa entrega total, como temos vivido? Se Jesus não recuou nem mesmo diante da ira de Deus, como podemos hesitar em segui-lo de perto, diante da sua graça? Se ele deu tudo, como podemos viver oferecendo tão pouco? Se ele completou a obra, por que ainda oferecemos a ele somente o que sobra? Por que, irmão? A cruz nos ensina que a vitória vem pela entrega. Jesus venceu ao se render. Subjugou o inferno ao se sujeitar ao Pai. Conquistou a vida ao entregar a sua. Essa é a glória do Evangelho, irmão. Quando olhamos para o Cristo pendurado na cruz, clamando em alta voz e entregando o seu Espírito, não vemos derrota. Vemos o Rei coroado com espinhos, vencendo com amor, salvando com sangue. E diante dessa cena, o único lugar seguro para cada um de nós, ou para todos nós, é aos pés da cruz. É a rendição, irmãos, é a adoração ao nosso Deus Salvador. Olha o que diz o versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. 52. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos
já falecidos ressuscitaram. No 53, e saindo do túmulo depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou melhor, muitas coisas aconteceram. O universo respondeu, a terra estremeceu, o templo tremeu e os mortos se moveram. O que parecia ser apenas a morte de um homem revelou-se como o evento central da história do mundo. 3 sinais, irmãos, sobrenaturais acompanharam a morte de Jesus e apontam para o poder redentor de sua obra. Esses sinais não são meros fenômenos da natureza, mas atos divinos, cada um carregando de significados espirituais profundos. O primeiro, irmãos, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Esse não era um tecido leve, mas uma cortina espessa que separava o santo lugar dos santos dos santos. Atrás delas, no Antigo Testamento, irmãos, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Era o símbolo máximo da separação entre um Deus santo de um povo pecador. Mas agora, com a morte de Jesus, o véu foi rasgado, de cima para baixo, como pelas mãos do próprio Deus. A mensagem é clara: o caminho para o Pai está aberto. A obra foi consumada. O sangue do verdadeiro Cordeiro foi derramado. Como o autor de Hebreus escreve, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Não há mais barreira, irmãos. Não há mais culpa. Não há mais condenação em Cristo. O acesso, irmãos, está livre. O segundo sinal, irmãos, foi o terremoto. A terra tremeu violentamente. As rochas se partiram. É como se a criação que geme desde a queda tivesse estremecido diante da redenção que acabava de ser realizada. O chão tremeu não de medo, mas de resposta àquele que é a rocha dos séculos. Havia sido ferido e o mundo físico não permaneceu indiferente. Em vários momentos da Escritura, terremotos acompanham manifestações divinas, como no Sinai, por exemplo, e agora no Gólgota. A terra treme para dizer que algo definitivo aconteceu. A maldição da criação está sendo quebrada. Um novo tempo começou. A cruz não apenas reconcilia pecadores com Deus, mas inaugura a renovação do cosmos. A nova criação começou ali, no lugar de morte. Mas há um terceiro sinal, irmãos, e talvez o mais importante para nós como cristãos hoje: a ressurreição dos santos. Mateus nos diz que os túmulos se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa.
e apareceram a muitos. Que mistério, né, irmãos? Que sinal. Como se o Calvário tivesse tocado não só a terra, mas o próprio reino dos mortos. A morte perdeu a sua força. Os túmulos já não eram mais definitivos. A ressurreição de alguns foi como as primícias da grande colheita que virá. Paulo nos lembra disso. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqueles santos ressuscitados foram uma espécie de antecipação da vitória final sobre a morte. Uma garantia visível da promessa eterna para todos nós. Para aqueles que acreditam na salvação. Para aqueles que acreditam na vida eterna. A aplicação disso tudo é transformadora. O véu foi rasgado e nós temos acesso livre ao Pai. O terremoto nos lembra que Cristo está renovando todas as coisas. Até mesmo a criação geme, esperando a redenção e a ressurreição dos santos. Nos garante que, por mais fundo que seja o túmulo, ele não será o nosso fim. Jesus não apenas morreu, ele venceu. Ele não apenas abriu o céu, mas iniciou uma nova criação. Não há mais o que temer. O caminho foi aberto. A terra já estremeceu e a morte que antes era o fim, agora é só o começo. Aleluia. Como Deus é maravilhoso, né? Com cada um de nós. Como você reage a essa realidade hoje, irmãos? Você usufrui desse caminho que se abriu? Ou tem negligenciado? Ou terceirizado? Ah, não, essas coisas é o pastor que tem que fazer. Não, é a liderança que tem que ser responsável. Eu só vou lá e me sento na cadeira. Eles é que têm que resolver o meu caso com Jesus Cristo. Não, irmão. Nenhum de nós vai poder terceirizar nada. A partir do momento que o céu está aberto para todos, irmãos, é responsabilidade de cada um de nós ir buscá-lo. Entrar no caminho da salvação. No dia que nós tivermos um encontro com Jesus, nós não vamos poder dar desculpa para Ele. Ah, Senhor, eu não te conhecia. Eu não me lembro de ti, Senhor. Ah, Senhor, nunca ninguém falou de ti para mim. Não, irmãos. Além de você ter um lugar, uma igreja, para estar em comunhão com os irmãos e conhecendo a verdade e ouvindo a palavra de Deus, hoje nas redes sociais e nas mídias sociais, você vê. Você quer, você lê a Bíblia ou alguém lê a Bíblia para você. De tão fácil que está de conhecer a Deus. Mas deixa eu falar algo para você, irmãos. Essa semana eu fiquei muito triste com a coisa que eu vi na internet. Nós estamos vivendo num mundo tão moderno, mas um mundo que está esquecendo que existe um Deus e que Jesus está presente nas nossas vidas. Uma pessoa saiu a entrevistar na cidade, né, se as pessoas conheciam Jesus Cristo. E a resposta, irmãos, de cada 10, 8 disseram que não conheciam Jesus Cristo. Um falou que conhecia, mas não tinha tempo para ficar ouvindo o que o cara tinha a falar de Jesus Cristo.
e apenas uma senhora lá dos seus 70, 75 anos falou que conhecia Jesus Cristo e que ela só estava nessa terra por causa desse Deus. Às vezes a gente pensa, mas isso é lá longe, é nos grandes centros. Não, irmãos. Eu garanto para vocês que aqui na nossa cidade também tem gente que não está nem aí para Jesus Cristo. Só que é assim, irmãos, quando acontece alguma coisa na sua família, ou vem um problema sério para a sua família, eles pedem oração, eles querem que o pastor ore, eles querem que os irmãos orem. A nossa oração não vai ser em vão, irmãos. Mas você acha que essa pessoa vai alcançar alguma coisa? Só se ela vier para os pés da cruz, irmão. Só se ela se converter. Só se ela crer em Jesus Cristo. Por isso que vem essa pergunta aqui, né, irmãos? Nós estamos aos pés da cruz ou estamos negligenciando a presença de Jesus na nossa vida? Ou estamos pensando assim, não, quando eu tiver 70, 80 anos eu vou procurar esse Jesus. Não, irmãos. Talvez hoje é o último dia que a gente está aqui diante dele. Não saberemos se amanhã algum de nós estará aqui. Não saberemos, irmão. Olha o que diz o versículo 54, irmão. Olha só, uma pessoa que era ímpia. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A princípio, irmãos, aquele homem participou da execução com indiferença. Era apenas mais um crucificado, um judeu qualquer, acusado de se declarar rei, mais um agitador, silenciado pelo poder de Roma. Mas à medida que os eventos se desenvolveram, algo começou a mudar. A escuridão repentina, em pleno meio-dia, o brado angustiado de Jesus, o terremoto violento e os sinais sobrenaturais. Tudo aquilo abalou o que o centurião pensava saber sobre a vida e a morte. E quando Jesus, com força e dignidade, entregou o Espírito, algo se revelou. Ele viu com clareza o que tantos olhos jamais enxergaram. Mateus nos diz: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Que ironia divina! Aqueles que conheciam as Escrituras, que guardavam e aguardavam, aguardavam a vida de Messias e que celebravam os rituais no templo, rejeitaram o Filho de Deus. Mas um pagão acostumado aos deuses falsos de Roma reconheceu no momento da morte a identidade daquele homem na cruz. Olha só, irmão, como as coisas acontecem e continuam acontecendo hoje na vida de cada um de nós. A confissão do centurião, irmãos, é a profunda e escandalosa. Ela nos mostra que a cruz é o lugar onde os véus são arrancados, não só o véu do templo, mas o véu da religiosidade, da tradição vazia, da autossuficiência espiritual. Na cruz, Jesus foi revelado em sua glória, não na glória que os homens esperavam, mas na glória da obediência,
do amor e da entrega. O centurião viu isso enquanto os religiosos zombavam, dizendo: "Ah, se és o Filho do Deus, desce da cruz." Aquele homem viu o oposto. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A cruz não esconde quem é Jesus. Ela revela quem é Jesus, irmão. A aplicação é direta e desconcertante. O Evangelho não se prende às aparências. Ele rompe categorias humanas e revela a verdade onde menos se espera. Não são os que ocupam os lugares de honra no templo que necessariamente enxergam. Às vezes é o marginalizado, o estrangeiro, o pagão, que vê com mais clareza a cruz. Escandaliza porque subverte. E justamente nesse escândalo está a beleza do Evangelho. Ele quebra todas as estruturas humanas de mérito e revela que o acesso ao reino, irmãos, não depende do conhecimento, tradição ou posição. Depende de um coração redido que vê em Jesus o Filho de Deus. Irmãos, que isso nos leve à humildade e que nós podemos ter a coragem daquele centurião de confessar quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Olha o que diz o verso 55 e 56 para nós finalizarmos, irmãos. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. No 56. Entre eles estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Elas estavam lá em silêncio, à distância, com os olhos marejados e o coração partido. Enquanto os discípulos haviam fugido, com exceção de João, que ficou ali com elas, temerosos e confusos, aquelas mulheres permaneceram lá. Elas não tinham espada, nem estátua, e não podiam mudar o rumo do julgamento, nem impedir a crucificação de Jesus. Mas podiam estar ali. E estiveram não para intervir, mas para amar. Não para falar, mas para ver. Ver aquele que as havia acolhido, libertado e restaurado. Ver o Salvador, irmãos, sendo rejeitado, humilhado e crucificado. Elas permaneceram firmes, irmão. Firmes. Mateus nos diz que muitas mulheres estavam lá, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Portanto, irmãos, essas mulheres foram mencionadas, por isso elas têm os seus nomes. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Essas não foram seguidoras ocasionais, elas eram discípulas fiéis de Jesus. Elas ouviram Jesus falar do seu reino. Por isso elas estavam juntas e com eles, irmãos. E porque elas estavam ali, irmãos, não por obrigação, mas por amor. Não por coragem natural, mas por fé. Elas não tinham todas as respostas e não entendiam plenamente o que estava acontecendo, mas estavam ali. Elas sabiam que não poderiam fazer nada, mas não abandonaram. Você, irmão, pode estar nos palcos, pode não ter título, pode não ser celebrado,
Mas se você estiver aos pés de Jesus, mesmo em meio à dor, você está exatamente onde Deus quer que você esteja. O testemunho dessas mulheres nos lembra que o amor perseverante é precioso aos olhos do Pai, que a fidelidade silenciosa é honrada no céu, e que a cruz, lugar de dor, vergonha e abandono, também é o lugar onde os verdadeiros discípulos são revelados. Irmãos, os sinais que seguiram confirmam essa vitória de Jesus e confirmam também a nossa vitória. Diante de tudo isso, irmãos, resta apenas uma pergunta para nós: como nós estamos respondendo à cruz? Como nós estamos respondendo, irmão? Nós continuamos, irmãos, tratando o pecado com leveza, como se ele não tivesse custado nada? Vamos seguir construindo muros entre nós e Deus? Como se o véu ainda estivesse lá? Vamos ignorar os sinais como tantos fazem ou tantos fizeram? Ou vamos reconhecer como o centurião que aquele homem na cruz é de fato o Filho de Deus? Que o Espírito Santo, irmãos, nos desperte e que os nossos corações se quebrem e que a cruz não seja apenas um símbolo, mas a realidade central de nossa fé. Porque foi ali naquela cruz que a morte morreu de fato e que o véu foi rasgado e que a esperança ressuscitou. No grito do abandono de Jesus, nós ouvimos o som da nossa salvação. Ele foi desamparado pelo Pai para abrir o caminho da reconciliação eterna para todos nós. Tenho 3 passos práticos aqui para a nossa vida, irmãos, nos dias de hoje. O primeiro: viva com acesso constante à presença de Deus na sua vida. O véu, irmãos, não foi rasgado. Não há mais barreiras entre o Pai e seus filhos. Portanto, não viva como se Deus estivesse distante. Cultive uma vida de oração sincera, confissão constante e comunhão profunda com o Senhor. Busque diariamente a presença daquele que abriu o caminho com o próprio sangue. Vá ao trono da graça com ousadia, com reverência e com fé. Segundo passo, irmãos: encare o pecado com seriedade e a cruz com gratidão. A cruz revela o quanto o pecado é grave, irmãos, e o quanto somos amados. Não banalize o que custou a vida do Cordeiro. Examine a sua vida. Confesse os seus pecados. Rompa com as práticas que entristecem o espírito. Ao mesmo tempo, celebre o perdão que Cristo comprou para você. Viva cada dia com gratidão profunda, sabendo que a dívida já foi paga, irmãos. E o terceiro ponto, irmãos: testemunhe com coragem e compaixão. Se até um centurião romano reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, o que nos impede de fazer o mesmo com coragem? Seja um testemunho vivo da cruz. Fale de Jesus, mas também viva como alguém transformado por Ele. Exalte a graça. Abrace os humildes. Sirva com amor. Que sua vida aponte para o Cristo crucificado, a ressurreição. Que as pessoas ali fora, irmãos, possam ver em cada um de nós
a imagem de Jesus Cristo. Que nós possamos ser testemunhas vivas desse Jesus, irmãos, ali fora. Aqui dentro da igreja é fácil, irmão. Mas lá fora tem que ser com coragem. Tem que ser com ousadia. Não tem que temer e nem ter medo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? O grupo de louvor pode subir. Quando é que nós vamos dar uma alegria para o nosso Senhor Jesus Cristo? Quando nós tivermos a coragem de ir ali fora e gritar o nome dEle. Às vezes a gente tem gente, mesmo dentro da família da gente, que não aceita que a gente fale de Jesus. Mas nós não podemos se calar. Nós temos que dar o testemunho desse Jesus maravilhoso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta palavra abençoada, Senhor. Oh, meu Deus, queremos que não seja em vão o que o Senhor fez por cada um de nós na cruz, Senhor. Nos fortaleça, nos dá coragem para continuarmos caminhando aqui nesta terra e esperando a sua vinda gloriosa, Senhor. E que um dia podemos caminhar contigo na eternidade, Senhor. Enche-nos, Senhor, de força para continuarmos caminhando e dando testemunho do teu grande amor no meio de todos que aqui nos rodeiam, no meio desta cidade, Senhor Deus. Lá dentro da nossa casa e dentro da nossa família, irmãos. Ó Senhor, nos ilumina e nos proteja cada dia da nossa vida. Amém.